Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta sexta-feira. E sexta-feira, antecedendo a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar o programa de hoje falando da CBF. Iniciou um curso de licença Pro para treinadores com o primeiro palestrante. Sabe quem? Tite. Põe na tela. Teve sim uma parte de ideias daquilo que é o trabalho, em cima de alguns posicionamentos táticos, sim. E teve uma segunda parte que ela foi de troca. Uma série de profissionais com lastro, com uma experiência muito grande, que pagaram um preço muito grande para chegar no estágio onde estão. Né? E é nessa troca, nessa relação de alguns conhecimentos e na busca de outros conhecimentos. É uma pena que passou tão rápido, né? Existe um ditado popular que diz: o que é bom dura pouco. Realmente foi uma aula fantástica. Acho que essa troca de informações e de experiência, né? A gente tendo essa oportunidade de estar ouvindo o Tite falar, isso com certeza acrescenta muito para nós que estamos trabalhando com o futebol, né? E com certeza é o caminho certo de desenvolver esse conhecimento. Tite deu não só no linguagem, né, mas taticamente deu uma aula ali fantástico para todos nós, e mesmo garotos como Doriva e eu, como sou uma pessoa já com 60 anos, né, ficamos admirados com a capacidade dele de comunicação. Foi maravilhoso. Realmente está me surpreendendo aqui, não só pela vontade de todo mundo aqui aprender, né? E o que está acontecendo aqui é muito importante. Espero que outros ex-atletas, outros treinadores possam ter essa oportunidade também. Olha, e deu pra ver ali Ricardinho, Doriva, Roque Júnior, Toninho Cerezo, Micali, muitos outros treinadores que estão fazendo esse curso FIFA Pro promovido pela CBF. Um ótimo curso, né? Que pena que poucos têm a oportunidade de fazer. Gostaria que todos os treinadores brasileiros pudessem ter a oportunidade de fazer um curso tão completo como esse, ainda mais ouvindo a palestra com o professor Tite, né? Que hoje é o catedrático de maior competência para dar uma palestra como essa em termos táticos, é realmente o Tite. Após a estreia com goleada no torneio internacional de Manaus, a seleção brasileira feminina se prepara para enfrentar a Rússia. Acompanhe. A gente tem duas preocupações dentro da competição. A primeira é recuperar aquelas que jogaram e a segunda é treinar para tentar equiparar o nível de treinamento com aquelas que jogaram no dia anterior. Então a gente fez a primeira parte na academia e liberamos esse primeiro grupo, que foram as titulares, e as que entraram no decorrer do jogo ou que não entraram, fizeram um trabalho físico-técnico hoje no campo comigo. E a minha linha de trabalho é toda em cima de força e velocidade. Eu tenho
uma linha de trabalho que ela não é tão convencional ainda no meio do futebol. Então a gente já fez lá no período da Granja, no primeiro período, a introdução ao trabalho de força. Eu já mostrei para elas o que é um trabalho de desaceleração e aos pouquinhos a gente vai estar implementando essa nova filosofia. Eu acho que essa é a maior preocupação dele e tanto da professora Emily. A gente está no mesmo nível para conseguir entrar dentro de campo e manter o nosso ritmo de jogo. Então o trabalho que o Gério está passando para a gente é um trabalho novo, é uma metodologia diferente, mas eu acho que está agregando muito para a gente já. A gente vem trabalhando desde a Granja com isso e para ele é um trabalho importante e ele acha que vai ajudar a gente concorda com isso. Mas é óbvio que a gente não vai chegar perto de um ritmo de jogo, mas já é importante pelo menos para a gente manter a forma, para o próximo jogo, se ela precisar da gente, a gente está com um bom ritmo de jogo. E como estreia, primeiro jogo sob o comando da Emily, vitória de 6-0 sobre a Costa Rica. Vamos ver agora diante da Rússia como é que vai se comportar a seleção brasileira feminina nesse torneio internacional de Manaus. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. Vamos aos jogos desse final de semana, jogos esses que encerram a 38ª rodada do Brasileirão Série A. Na tela você acompanha agora quais serão os jogos. Vitória e Palmeiras se enfrentam às 17 horas. Todos os jogos serão às 17 horas. Fluminense e Internacional, São Paulo e Santa Cruz, Santos e América Mineiro, Cruzeiro e Corinthians virando. Nós vamos ter Grêmio e Botafogo, Atlético Paranaense e Flamengo, Chapecoense e Atlético Mineiro. Esse jogo foi cancelado, o Atlético falou que não iria até Chapecó jogar, por isso mesmo pediu cancelamento e a CBF vai mandar a arbitragem para lá, a arbitragem lá de Chapecó, lá de Santa Catarina, para que não haja custo, né, custeio de viagem e tudo. O árbitro vai entrar em campo, vai declarar, vai dar o apito, né, vai apitar o início da partida e vai colocar na súmula WO para as duas equipes. Ponte Preta e Coritiba e Sport e Figueirense. Tá aí então esses jogos que complementam essa 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que já está definido o Palmeiras como campeão. Falta a definição então dos 4 e depois mais 2 que serão os representantes. E depois nós vamos brasileiros, representantes brasileiros na Copa Libertadores da América de 2017, os que serão rebaixados. 3 já estão definidos, basta apenas uma vaga e poderá sim ser do Internacional ao longo dessas 38 rodadas do Brasil. De volta com Rede Família Esporte, a última rodada do Brasileiro promete emoção para 2 gigantes do futebol brasileiro. Acompanhe. A última rodada do Brasileirão ainda é de definições, principalmente para 2 grandes clubes, o Internacional e o Corinthians. O time gaúcho fugindo do rebaixamento e o Corinthians lutando por uma vaga no G6, o que garante a participação na Libertadores do ano que vem. Para conquistar os objetivos, os dois times precisam de tropeços dos concorrentes. O Colorado na 17ª colocação e 42 pontos enfrenta o Fluminense domingo. Só a vitória importa. Além disso, o Sport não pode ganhar do Figueirense para manter as esperanças coloradas. Caso o Vitória seja derrotado pelo Palmeiras, o Internacional terá que tirar a diferença de gols. Nós pensamos primeiramente no jogo, em fazermos nossa parte dentro de campo, para finalizar o ano de uma forma digna, com um resultado positivo, uma vitória. Depois nós vamos ver o resultado do outro jogo, do nosso maior adversário, né, ali na luta contra o rebaixamento, que é o Sport. O alvinegro paulista está na 7ª posição com 55 pontos. Tem 18% de chance de entrar no G6. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer pela derrota do Atlético Paranaense ou do Botafogo. Ambos com 56 pontos. O único resultado que nos interessa é a vitória, né? Então a gente tem que ir lá confiante para vencer, que os outros resultados sejam importantes para a gente conseguir essa tão desejada vaga. Tá aí, né? Tanto o Internacional quanto o Corinthians, os dois em situações muito diferentes. O Corinthians brigando pela classificação na Libertadores da América do ano que vem, precisa vencer e torcer para um tropeço. O empate já basta não só para o Atlético Paranaense, como para o Botafogo. Qualquer um dos dois que empatar, o Corinthians já estará na Libertadores do ano que vem. Mas basta o Corinthians fazer o seu trabalho e vencer o Cruzeiro em Minas Gerais no próximo domingo. Já o Internacional de Porto Alegre, uma situação muito delicada. Até uma vitória pode deixar o Internacional rebaixado ao final. Basta que o Sport
e o Vitória da Bahia vençam seus jogos, não vai importar de nada a vitória do Internacional. Então o Internacional vai ter que vencer e ainda torcer por derrotas de seus concorrentes. Uma situação muito mais difícil dentro da competição. O novo técnico de São Paulo, Rogério Ceni, foi apresentado ontem e falou como será sua filosofia de trabalho. Acompanhe. Ele está de volta. Rogério Ceni, o mito, como é chamado no São Paulo, assumiu uma nova função no clube. Será o técnico do time para a próxima temporada. No gol, nunca mais. Rogério Ceni cuida agora de todos os setores do gramado. Ele já comanda o time na Florida Cup em janeiro. Depois tem o Campeonato Paulista. Por enquanto, ele ainda não fala em títulos, mas já pensa na melhor forma de aproveitar os atletas formados na base do clube. Nós não podemos gastar mais de 20 milhões, por exemplo, por ano para manter um centro de treinamento sem aproveitar jogadores da categoria de base. Rogério Ceni trouxe conhecimento da Inglaterra. Entre eles, Michael Beale, outro estudioso do futebol e técnico da base do Liverpool. Ele é um treinador extremamente preparado para dirigir uma equipe profissional, mas tem uma facilidade muito grande no desenvolvimento de atletas jovens. Rogério é uma pessoa exigente e foi assim que conseguiu tantos títulos. São 18 com a camisa do São Paulo. A torcida vai ter que esperar até janeiro para ver o novo técnico em ação. Mas nos bastidores ele já está trabalhando e promete ser um técnico que tem o time na mão. Eu acredito no senso de justiça pela meritocracia. Eu acho que esse é o jeito mais simples, onde você nunca vai encontrar problemas. Você pode talvez dissabores, mas você vai ser sempre uma pessoa correta com todos. Que mudança de comportamento de quando era jogador para agora, né? Precisa mudar mesmo. E outra, não sei se está fazendo a coisa certa para a carreira dele. Já num time igual São Paulo, sem ter nenhuma experiência, não sei. Não sou ninguém para ficar falando sobre aquilo que deve fazer ou não. Deveria ter começado de baixo, ganhando um pouquinho de experiência com as categorias de base de São Paulo, para depois assumir o profissional. Já que ele quis assumir, tudo bem, o ônus e o risco de um insucesso é realmente do jogador. A gente vai ficar acompanhando pertinho para saber como será essa nova carreira de Rogério Ceni comandando o São Paulo. O São Paulo também fez um treino coletivo ontem no Pacaembu, local da última partida domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Os campos do CT da Barra Funda ficaram vazios nesta quinta-feira e não foi por conta da coletiva de imprensa do novo técnico do São Paulo, Rogério Ceni. A equipe fez um treino fechado no estádio do Pacaembu, local da partida deste domingo contra o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Debaixo de muito calor, Pintado escalou a equipe titular do São Paulo com Denis no gol, Bruno, Michael, Rodrigo Caio e Buffarini na lateral esquerda, João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva, Luiz Araújo, Gilberto e Chaves. Wellington substituiu João Schmidt, enquanto David Neres entrou no lugar de Luiz Araújo. Neste domingo, 11 de dezembro, às 17 horas, São Paulo e Santa Cruz se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro e conta com a sua torcida. Tá aí o treinamento do São Paulo que tem um compromisso, não vai valer nada, né? Não tá valendo classificação, não tá valendo descenso, nada pro São Paulo. Então, vai entrar com o que tem de melhor, já projetando o ano de 2017, até porque o São Paulo precisa contratar, vai ter algumas dispensas também de alguns jogadores, então o São Paulo precisa resolver o que vai fazer com o seu elenco para 2017. O Atlético Paranaense treinou forte para a última partida contra o Flamengo domingo na Arena da Baixada. Esse jogo sim vale a classificação a Libertadores ao Clube Paranaense. Quinta-feira de muito trabalho aqui no CAT Alfredo Gottardi. O técnico Paulo Autuori comandou aproximadamente 1h30 de treino. Os trabalhos começaram com finalização e, na sequência, posicionamento tático. O Furacão realiza mais 2 treinos antes do duelo de domingo. Amanhã aqui no CAT Alfredo Gottardi e no sábado, já no estádio Atlético Paranaense, palco do último jogo do Furacão, o último do Campeonato Brasileiro, valendo a classificação para Libertadores 2017. É
uma das poucas partidas que vale alguma coisa dentro dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Até porque precisa da vitória. O Atlético Paranaense tem que vencer, joga em casa com apoio dos seus torcedores. Se vencer, já estará na Libertadores de 2017. Se empatar ou se perder, vai ter que torcer por um insucesso do Corinthians contra o Cruzeiro jogando em Minas Gerais. Então o Atlético está focado realmente, depende das suas próprias pernas para poder se classificar, enquanto que os outros vão depender de um outro resultado ou de uma combinação de resultados se quiserem ir à Libertadores de 2017. Então por isso o Paulo Autuori fez um trabalho durante toda a semana. Hoje também terá um trabalho tático à tarde, onde ele possivelmente deverá definir o time que enfrenta o Flamengo em casa. Não será uma das partidas fáceis dessa equipe do Atlético Paranaense. Por quê? Porque do outro lado o Flamengo também está brigando, não por título, mas pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro, pela vice-liderança. Até porque serão 3.700.000 reais a mais para o segundo colocado do que para o terceiro. Então, ficando na segunda colocação, ganha 3.700.000 a mais. E para um time do tamanho do Flamengo, 3.700.000 é muito dinheiro. Pode ser colocado aí na premiação de final de ano para os jogadores. Então a diretoria tem certeza que está sim querendo essa segunda colocação, esse vice-campeonato. Tudo bem que é um título simbólico, mas o vice-campeonato financeiramente para o clube é bom. Ninguém rasga 3.700.000 e joga fora. Então a briga dele é com o Santos, né? Se o Santos ganhar, também tem a grande possibilidade de ficar na segunda colocação. Então é fundamental a importância que o Flamengo também vença para permanecer na vice-liderança. Então um jogo extremamente complicado, porque se empatar, dá possibilidades do Santos, que tem um jogo fácil em casa, poderá vencendo, passar ao Flamengo e ficar com essa vice-liderança da competição. Então um jogo difícil terá o Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa. Vamos a mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais estarei de volta, é rapidinho. O Rede Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacon e F News. Tchau.